A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos a que abram sua cópia das Sagradas Escrituras no Evangelho conforme o relato de João, capítulo 5. Eu lerei dos versos de 36 a 47. Então, João, capítulo 5, versos de 36 a 47. Então está escrito assim na palavra do Senhor: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de facto cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Oremos mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida e nós, como sempre, necessitamos do teu auxílio, Senhor. Nós cremos que essas são belas palavras de vida. Nós cremos que a tua palavra, sendo usada pelo teu Santo Espírito, traz vida, transformação ao nosso coração. E é o que nós te pedimos nesse momento. Nós pedimos do teu Santo Espírito a trabalhar em nosso coração, a abrir a nossa compreensão, para que possamos compreender, abraçar essas verdades, para que sejamos transformados, conduzidos em conformidade do teu Filho. E ajuda-nos, Pai. De maneira especial, peço que o Senhor dê-me fidelidade na exposição da tua palavra. É o que nós te pedimos, no santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, finalmente chegamos ao último culto de 2005. Esse ano está praticamente encerrado. Hoje é dia 28 de dezembro, se eu olhei corretamente no calendário. E, portanto, está aberta a temporada de promessas e resoluções. Não sei se cá em Portugal existe esse costume, mas no Brasil, todo fim de ano, as pessoas teoricamente fazem uma avaliação de como foi o seu ano e, com base em decepções, enfim, tantas outras coisas que passam na sua vida, elas resolvem fazer votos, promessas, resoluções para um ano novo que entrará e no qual tudo será diferente. Aí a história da dieta, meus irmãos, é promessa atrás de promessa. E eu acho o ser humano interessante. Eu percebo que às vezes faz sentido você encerrar um ciclo, mas eu creio que muitas vezes as pessoas perdem a oportunidade de fazer avaliações ao longo do ano. Algumas parece que esperam 365 dias para começar a pensar em alguma coisa. Outras já têm uns 36.500 dias que estão a pensar. Já tem mais de 10 anos que não pensam sobre a vida, Então, as pessoas, elas iludem-se ao formular essas promessas e essas resoluções. E elas se iludem porque elas fazem isso sem qualquer tipo de ajuste naquilo que elas creem. Então veja, você age do jeito que você age
porque teu coração crê da maneira como ele crê. E se você não fizer uma resolução de como tratar o seu coração, pouco importa outras resoluções que você faça, porque o teu coração continuará a te empurrar para as mesmas coisas, para os mesmos padrões, para as mesmas ações, os mesmos comportamentos. E apesar de todas as minhas possíveis críticas, e eu poderia gastar todo o tempo da pregação só fazendo crítica à maneira como as pessoas pensam, ou a maneira como elas pensam e decidem, eu quero propor algumas perguntas para os irmãos. E eu creio que essas perguntas afetarão todas, simplesmente todas as suas promessas e resoluções. E não apenas isso, essas perguntas afetarão todas as suas decisões e todo o seu ser. Se você parar para responder essas perguntas com honestidade, e naturalmente você não o fará durante a pregação, e como eu não acredito nessa coisa da virada do ano, você não precisa esperar até o dia 31 para fazer isso, você pode fazer isso hoje à tarde, ou depois da reunião de oração, hoje à noite, você pode fazer isso. E as perguntas são poucas e simples. Quem é o seu Messias? Quem é o seu Salvador? Quem é o seu Senhor? Se você respondeu Jesus, o que você tem crido acerca dele? Quais são as suas crenças acerca de Jesus Cristo? Como você tem fundamentado as suas crenças acerca de Jesus Cristo? Então, quem é o seu Salvador? Se ele é Jesus, o que você tem crido sobre ele? E como você fundamenta aquilo que você crê acerca dele? Então, hoje nós veremos em que e como você tem crido. Então, no verso 36 diz o seguinte: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. A primeira coisa que nós precisamos ficar atentos é que nós sabemos que o testemunho de João Batista foi importante, que o testemunho de João Batista foi verdadeiro, que o testemunho de João Batista era parte do plano de Deus para a chegada do Messias. A gente não tem dúvida disso. Jesus Cristo, de forma alguma, está a menosprezar o testemunho de João Batista. Até porque nós sabemos que a essa altura, alguns dos discípulos de Jesus o eram através do ministério de João Batista. Então, Jesus, de maneira alguma, está a descartar a importância do ministério de João Batista. E se Jesus não está a descartar a validade, muito menos a sua importância, o que nós precisamos ser lembrados constantemente é de que não há comparação em nada que nós possamos fazer, ainda que movidos pelo Espírito, que seja comparável com qualquer coisa que o nosso Criador possa fazer, inclusive na figura do Filho. Não existe comparação de uma obra humana com uma obra feita pelo Deus encarnado. Não dá para você pôr em pé de igualdade, não tem como comparar. E o argumento que Jesus dá é que seu testemunho é maior por conta das obras que o Pai confiou a ele. E aqui, eu creio que uma pergunta honesta, sincera seria: quais são essas obras que Jesus está a falar? E eu percebo que essas obras elas têm um aspecto passado, um aspecto presente e um aspecto futuro. Ou seja, Jesus está a falar da sua obra completa. Não apenas da que ele já havia feito, mas daquelas que ele ainda faria. E daquela que ele estava a fazer. Porque a obra de Cristo ela é composta por ensinos, por discursos que contêm ensinos. Ensinos que são dados em discipulado. Inclusive em sinais que eram operados. Mas existe um aspecto futuro dessa obra, que seria a sua tortura, a sua crucificação, a sua morte, ressurreição.
Os irmãos já sabem como isso funciona. O que Jesus está a dizer é das suas obras contempladas na sua primeira vinda. Então, quando Cristo, o Deus encarnado, invade a realidade. E se a gente for pensar até o momento, muita coisa já tinha sido feita, mas muita coisa. Jesus Cristo, em termos de ensino, a gente pode lembrar alguns, entre eles, a conversa com a mulher samaritana, a conversa com Nicodemos, não Augustus, o líder fariseu, na verdade, o Nicodemos. A gente pode lembrar da maneira como ele tratou e evangelizou a vila de Sicar. Jesus Cristo já tinha ensinado muitas coisas, mas ele também já tinha realizado muitos sinais. Ele já tinha transformado água em vinho. Veja, ele já tinha feito isso. Ele já tinha purificado o templo. Quando ele purificou o templo, se a gente segue na leitura do texto, diz que muitas outras coisas ele realizou que não foram registradas. Ele já tinha curado a filha do oficial do rei, aquela cura à distância. Lembra a cura Wi-Fi? Ele mandou a cura, chegou lá. Ele tinha feito a cura do paralítico, inclusive esse discurso é resultado da cura do paralítico que tinha sido feito no sábado. E o texto diz que a liderança farisaica perseguia ainda mais porque ele continuava a fazer sinais como estes, que também não foram registrados, e porque ele se igualara a Deus. Então Jesus já tinha ensinado que ele, sendo Filho encarnado, ele era Deus, uma pessoa distinta dentro da mesma divindade. Nós temos Nicodemos a reconhecer que Jesus, olha, você provavelmente é enviado de Deus, não tem como fazer o que você faz. Ainda que ele não tenha reconhecido a messianidade de Cristo, ele conseguia perceber que Jesus não era convencional. Nós vemos a mulher samaritana reconhecê-lo como Cristo, nós vemos o povo. Então muita coisa já tinha acontecido. E essas obras mostram o testemunho indireto do Pai, a maneira como o Pai age através do Filho, trazendo a ele honra e honra para si. E aí Jesus vai continuar no seu discurso, versos 37 e 38, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. E aqui mais uma vez é importante nós destacarmos que Jesus enfatiza o seu envio por parte do Pai. Lembre-se disso, submissão do Filho ao Pai não é distinção no sentido de uma pessoa inferior à outra, isso é o que a gente pensa no nosso tipo de relação, não é a maneira como acontece dentro da Trindade. Essa perfeita harmonia em que em todo o tempo Jesus Cristo está a dizer, eu fui enviado pelo Pai, eu faço a vontade dele, eu falo as palavras dele. Isso não reduz a sua missão, isso dá testemunho da sua missão. Isso mostra a intimidade, a relação profunda entre essas duas pessoas. Agora, ele fala, tem sido o Pai que tem dado testemunho de mim. Se no verso anterior, o testemunho que o Pai dá, de certa forma, é indireto, porque é através das obras de Cristo, aqui Jesus está a dizer de testemunhos diretos dados pelo Pai. E ele diz, vocês não ouviram a voz e não viram a forma. Então ele está a dizer que houve uma voz e que teve uma forma. E mais do que isso, ele está a dizer que existe uma palavra que não permanece em vós. Agora, eu não sei se sou estranho para os irmãos, mas quando eu li esse texto, eu fiquei a pensar, o que ele está a dizer com a voz não é ouvida e a forma não é vista? E veja que ele coloca lá o jamais. Tem um advérbio lá, jamais. Nunca antes na história da sua vida, você ouviu a voz. O que ele quer dizer com isso? E cá nós precisamos estar atentos a esses três aspectos apontados do testemunho do Pai. Primeiro deles, jamais tendes ouvido a sua voz. Jesus está a dizer para aqueles líderes judeus que eles eram diferentes de Moisés. Porque Moisés, segundo o Êxodo 33:11, falava face a face com Deus.
no sentido de que ele falava e ouvia. Moisés tinha uma relação em que ele ouvia a voz de Deus. A gente poderia até falar de alguns profetas, mas vamos ficar apenas com Moisés. Então a primeira coisa que Jesus está a dizer, veja, vocês não são como Moisés. Segundo, nem visto a sua forma. E aqui, os líderes fariseus, eles são diferentes do que foi Jacó ou Israel. Porque Jacó ou Israel viu Deus face a face. Ele batalhou com o anjo do Senhor. E diz o texto que depois dessa experiência ele nomeia aquela região de Peniel. E para nós Peniel significa nada. Mas no hebraico significa diante da face de Deus. Moisés havia ouvido, Jacó havia visto. E Jesus diz, nem tendes a palavra permanente em vós. E o que é bonito dessa expressão que Jesus usa, não tendes a palavra permanente, é bonito no que ela deveria funcionar, não no que eles não fazem, é que vocês não têm a palavra a habitar o vosso coração. E aqui eles estão a agir, e só um detalhe, né? Jacó, se você quiser anotar a passagem, Gênesis 32, versos 30 e 31. Mas essa ideia de permanecer, a palavra permanecer no coração, é uma realidade que eles também não experimentavam, diferentemente do salmista. E o texto a gente já leu na liturgia de hoje, Salmo 119, 11. Guarda as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. O salmista está a dizer, e se você quiser investir bem o seu domingo, leia o Salmo 119, os 176 versículos presentes lá, e você verá a riqueza acerca do testemunho do salmista acerca da palavra de Deus. Mas a gente percebe que para esse salmista a palavra habitava o seu coração. E aí, pegando as palavras de Jesus e analisando os exemplos passados de pessoas que ouviram, viram e permaneciam com a palavra no coração, nós podemos afirmar que aqueles líderes fariseus, eles não eram verdadeiros seguidores de Moisés. Eles não eram verdadeiros israelitas. E eles não experimentavam a verdadeira religião como salmista. Os 3 exemplos que Jesus dá são 3 grandes acusações contra a falsa religiosidade daqueles líderes. E agora fica mais absurdo quando nós trazemos isso para o tempo presente. Primeiro Jesus falou do passado. Ele falou de Moisés, Israel e do salmista. Agora, quando nós vamos para o tempo presente, o ouvir a voz de Deus é simplesmente ouvir as palavras de Jesus. João 3,24 diz isso, João 17,8 diz isso, e Hebreus 1, de 1 a 3 diz isso. Que Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, hoje, pelo Filho. Aqueles que não ouviram, como Moisés, continuavam a não ouvir aquele que falava com eles, que era a voz encarnada do próprio Deus. Se eles não viram, como Israel ou Jacó viu, eles estavam, apesar de vendo, não enxergando. Eles viam a pessoa de Jesus, mas não reconheciam quem ele era. E Hebreus 1 vai dizer de novo, ele é a expressão exata do ser de Deus. Ou como Jesus diz para Filipe, em João 14, 9, quem vê o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Eles continuavam a não ver, ainda que Deus fizesse-se presente na frente deles. E aquele que não segue Jesus, não pode, não possui a palavra de Deus habitar em seu coração. E você pode ser levado ao engano quando você lê a conclusão desse verso, porque diz assim no verso 38, porque não credes naquele a quem ele enviou.
E a ideia dessa conjunção porque não é mostrar a razão deles não fazerem essas três coisas, deles não ouvirem, não verem e não terem a palavra. Esse porquê dá inferência lógica, a razão, a evidência de que eles não creem. Então essa tripla rejeição leva a que eles não creiam, porque eles não ouvem, porque eles não veem e porque eles não guardam. Portanto, eles não crerão, não terá como crer no Pai. E aqui eu quero fazer a primeira parada para uma reflexão. E eu quero fazer uma reflexão simplesmente, eu acredito que para nós, eu creio que para nós, no nosso tempo, nós ouvimos, vemos e guardamos. Nós ouvimos a Deus através da palavra, nós ouvimos a Deus através da exposição da palavra. Nós vemos a Deus na palavra e nós precisamos então guardar essa palavra no nosso coração. Agora, de maneira prática, como isso vai se manifestar na nossa vida? Eu já falei que pro ouvir tem a ver com a exposição da palavra, quando você está no culto público, tem a ver com você estudar a palavra. Agora eu gosto de pensar na ideia de como que a palavra pode habitar o nosso coração. De que maneira o nosso coração pode ser habitado por essa palavra? E Deus, na sua providência, você vê que Ele usa até os nossos pecados. Eu atrasei num livro devocional que eu sigo, teve uns dias que eu dei uma pulada. Eu li a Bíblia, tudo, mas eu dei uma pulada num devocional um pouco mais. E tem um autor que eu gosto muito, eu tenho usado ele já há algum tempo, chamado Jerry Bridges. E Jerry Bridges, ele vai fazer... E aí eu li esse texto tipo ontem, ou anteontem. Foi anteontem que eu li, na sexta-feira, essa ideia de como a palavra habita no nosso coração. Ele não examinou esse texto, mas ele examinou um texto dos Salmos, se eu não estou enganado. E a palavra vai habitar o nosso coração não significa que em todo tempo, a todo instante, a todo milésimo de segundo nós estejamos a pensar na palavra de Deus. Porque se assim o fosse, nada mais nós poderíamos fazer. Mas a ideia de que em todo tempo que minha mente esteja ociosa, para onde ela vai? Então, se você é um profissional, vamos pegar aqui para ficar o exemplo mais fácil, se você é um cirurgião cardíaco, na hora que você está na mesa a operar a pessoa, a melhor coisa que você pode fazer, mais piedosa que você pode fazer, é pensar em como você vai arrumar o coração. E não necessariamente ficar a trazer meditações bíblicas naquele instante. Mas, depois que passa a cirurgia, para onde vai a sua cabeça? Vai para o, nossa, como eu sou bom, salvei mais um. Ou vai, é Ele quem opera em vós, tanto querer quanto realizar. Então existe uma forma como, por alguma razão nos nossos dias, na nossa sociedade, nós somos ensinados, ou nós somos levados a crer que a nossa atenção, ela é um ser autônomo, independente. Em que a nossa atenção, ela é incapaz de ser domada. E eu falo como alguém que tem essa dificuldade. Nós somos levados a crer que nada nós podemos fazer se a minha atenção, se eu sou uma pessoa que me disperso rapidamente. Aí você começa a dar rótulo que você quiser. Mas a palavra, o texto vai nos dizer, não outros textos tipo em Provérbios, mas quando nós pensamos na habitação da palavra, e Jerry Bridges a trazer essa maneira desse exercício que nós devemos praticar, é de que nós precisamos ensinar a nossa atenção, nós precisamos ensinar o nosso coração a nos voltarmos para a palavra de Deus. É conduzir os nossos pensamentos para a palavra. É nós usarmos as oportunidades que nós temos, ao invés de pensar besteira, ao invés de pensar mal dos outros, é nós pensarmos naquele que nos fez, naquele que se revelou através da palavra.
E se ele revelou-se através da palavra, essa palavra é digna do meu pensamento. E uma outra coisa que eu estava a pensar agora na hora dos cânticos, é que o texto fala, vós não tendes permanente a palavra em vós. A palavra não habita. E aí a ideia que me veio é que a palavra não é algo a ser visitado. A palavra é algo que deve residir. Então, a nossa relação com a palavra, ela deve ser tão constante, tão intencional, de que eu não preciso fazer visitas esporádicas à palavra. Porque ela habitará em meu coração, em boa parte das minhas decisões, ela já estará lá para que eu possa saber o que fazer. Eu não vou precisar assim, diante dessa circunstância, diante dessa cena, o que eu faria? Eu preciso consultar a palavra, e aí eu vou estudar acerca daquele assunto, e nem a fazer adivinhação, é muitas vezes estudar sobre o assunto. Mas se ela habita em mim, se isso tem sido um exercício constante na minha vida, essa palavra enraizou em meu coração. E aí começa a afetar aquilo que eu falei no começo, de que minha forma de pensar, aquilo que meu coração crê, muda. E porque ele muda, eu serei conduzido a outras posturas, a outras decisões, a outras ações. Encerra a reflexão. Então, quando nós olhamos esse verso, que ele diz, porque a palavra não habita o vosso coração, vocês não creem naquele que me enviou, a inferência que nós podemos tirar desse verso é de que aqueles que são habitados pela palavra reconhecem Jesus Cristo por quem Ele é. Aqueles que são habitados pela palavra reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconhecem Jesus como Messias prometido, reconhecem Jesus como Deus encarnado. Isso é interessante porque nós vivemos num tempo em que as pessoas querem tirar proveito de tudo e que não vai ser incomum você encontrar entre descrentes pessoas que têm uma grande estima por Jesus. Alguns livros serão escritos ou foram escritos como Jesus, o maior líder que já existiu. As pessoas querem pegar a sabedoria trazida pelo Filho, elas querem ter Jesus como um grande líder, um guru, talvez um grande gestor, talvez um grande mestre. Alguns outros terão nele um profeta, como o próprio Islã, ou Islão, o tem como profeta. Outros ainda verão Jesus como um perturbador, como um impostor, como um mentiroso, como um grande marqueteiro que já existiu. E é interessante porque essas pessoas vão ter de Cristo uma visão que não está nas Escrituras. Ou seja, é possível que pessoas simpatizem, é possível que pessoas admirem, mesmo que eles não sejam habitados pela palavra. Mas aqueles que são habitados pela palavra reconhecem Jesus por quem Ele é. E uma coisa interessante, que independentemente se a pessoa é simpatizante, e veja, eu imagino que você conheça pessoas que simpatizam com Jesus. Em alguns momentos você fala, isso aqui eu não creio, mas de maneira geral, Jesus é um cara legal. Mas tanto um simpatizante quanto um opositor declarado, como um ateu ou qualquer outro gênero de pessoa, ambos não reconhecem Jesus por quem Ele é. E se não reconhecem Jesus por quem Ele é, não importa o quanto você simpatiza, o seu destino será o mesmo daquele que é o grande opositor. O seu destino é condenação eterna. Portanto, para que nós possamos reconhecer quem Cristo é necessário que nós sejamos habitados pela palavra. E uma vez habitados pela palavra, nós creremos na maneira como Ele é revelado, e não em recortes de quem Ele é.
E aí Jesus vai continuar, fala, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. A primeira parte do verso 39 pode soar como um elogio que Jesus faz. Veja, Jesus reconhece que eles examinam as Escrituras. E a maneira, o verbo usado aqui para examinar, transmite essa noção de que eles estudavam as Sagradas Escrituras. E até o momento, o que tinha de revelação? O Antigo Testamento. É do Antigo Testamento que ele está a dizer. O Novo não está incluído aqui na maneira como ele está a propor. Mas ele coloca assim, de que eles examinam as Escrituras. Isso demonstra que eles tinham dedicação, eles tinham afinco, eles tinham zelo, eles se dedicavam nisso. Não era uma leitura correndo de manhã, 1, 2 versos que eu tenho que trabalhar. Jesus vai falar assim, não, vocês param, vocês estudam, vocês são grandes estudiosos. Agora, onde começa a crítica e parece que é um elogio? Que diz, porque julgais ter nelas a vida eterna. E o que Jesus está a mostrar é que a razão de tamanho esforço está no facto de que o judeu acreditava, o fariseu acreditava que pelo seu esforço eles obteriam a vida eterna através da palavra. E veja que isso vai ser importante. A estrutura de pensamento farisaica, a estrutura de pensamento religioso farisaico, é de fazer para conseguir, é fazer para obter. Então eles estudavam, porque nesse estudo eles criam ter a vida eterna. E quando a gente olha os versos, a parte B do verso 39 e o verso 40, apesar deles examinarem com cuidado, deles serem grandes estudiosos, deles buscarem, eles acharem que tinham a vida eterna naquela palavra, a metade do verso 29, a segunda metade e o verso 40, vai mostrar que apesar de todo o esforço, que apesar de toda a dedicação, eles demonstram completa falta de compreensão. Porque como pode alguém estudar e ganhar a vida eterna e estar diante do Deus encarnado e não reconhecê-lo? É a completa falta de compreensão. E Jesus vai dizer mais. E veja, porque elas testificam de mim. Como vocês não me reconhecem se vocês estudam tanto? E nós sabemos que isso é verdade, porque se você for para o caminho de Emaús, Lucas 24, Jesus vai expor para os discípulos tristes pela morte de Cristo, começando em Moisés, passando pelos escritos. Ou seja, Jesus Cristo usou o Antigo Testamento para expor acerca de si mesmo para as pessoas, para que pessoas viessem a crer. E ele sabendo, veja, se eu julgo que a palavra tem a vida eterna, mas a palavra fala que a vida eterna vem de outro lugar, eu deveria ir nesse outro lugar. E quem é esse outro lugar? É aquilo que Pedro diz, para quem iremos, se tu tens as palavras de vida eterna? Então, quando nós olhamos, o ponto aqui não é o esforço, mas a compreensão. Por isso que alguns teólogos vão dizer que existe mais sabedoria num cristão analfabeto do que nos maiores acadêmicos ateus. Porque um cristão genuinamente, um cristão genuíno, analfabeto, é salvo. Um ateu, por mais títulos que ele possua e conhecimento humano que ele possua, não será. Então a questão aqui que Jesus coloca é de que não basta estudar, não basta o seu esforço, é necessário que você compreenda. Em compreendendo, você vai a Ele. Agora, não existe doação de vida se a palavra não é compreendida. Não existe a possibilidade da vida eterna entrar na vida de alguém. Alguém vem a viver se essa palavra não for compreendida. E aí nós vamos chegar às duas verdades importantes de que não existe compreensão da palavra sem ação do Espírito.
E não existe compreensão da palavra sem uma postura humilde diante dessa palavra, diante do seu Salvador. Não existe possibilidade. E aí o Carson faz um comentário que eu achei bastante interessante. Ele diz o seguinte: se, portanto, alguns dos judeus recusavam a vir em Jesus em busca de vida, essa recusa constitui evidência de que eles não estão lendo suas escrituras como elas devem ser lidas. Nenhuma independência é mais arrogante e mais esmagadora que a independência religiosa, que alcança o seu trágico apogeu quando o significado central das Escrituras é pervertido. Então ele está a dizer que os judeus tinham segurança em si e no seu conhecimento de que eles eram salvos. Ele fala assim, isso é trágico, porque eles deturparam a verdade trazida pela Escritura de que a salvação, a vida eterna, só é possível em Jesus Cristo. Não existe coisa mais trágica do que isso, vai argumentar Carson. E eu quero que você reflita comigo sobre isso. Quantos de nós, ou vamos pôr-nos de fora, quantas pessoas existem nos nossos dias que encontram segurança em crenças que são distorções das Sagradas Escrituras? E hoje eu vou citar várias vezes pseudo-igrejas. Quantas pessoas encontram segurança em pseudo-igrejas que afirmam: venham como você está e permaneçam do jeito que você é? Sendo que a mensagem do Evangelho é: venha como você está e não peques mais. Quantas pessoas estão a viver de maneira tranquila porque vão crer num pseudo-Deus que é amor, e porque Ele é amor e Ele ama todos, então não há juízo eterno. E se não há inferno, não importa a maneira como eu vivo. Quantas pessoas vivem uma falsa segurança de que ensinamentos bíblicos são coisa do passado e que aquilo era errado naquela época e não nos nossos dias? Veja, são inúmeras as igrejas e fora de igreja. Então você tem tanto pessoas fora de igrejas que vão adotar alguns valores, mas você vai ter pseudo-igrejas que vivem dessa forma, seguros, convictos. Eu fico impressionado com alguns vídeos que eu vejo, da convicção que as pessoas têm de falar: eu cometo esse pecado e nada, e veja, nem é pecado, Deus me aceita do jeito que eu sou. E eu posso ser um pseudo-pastor, uma pseudo-pastora, um pseudo-X ou Y. Não tem como ter Jesus sem a palavra. E não tem como ter a palavra sem Jesus. Não dá para nós recortarmos trechos que nós queremos. Nós precisamos reconhecê-lo por quem Ele é, da maneira como Ele se apresenta. E aí Jesus continua o seu argumento: eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. E da maneira como Jesus coloca aqui, eu não aceito glória que vem dos homens, o que Jesus está a dizer é que porque Ele ama o Pai, a sua missão principal, o seu objetivo principal, o seu foco principal é agradar a Deus e não os seres humanos. Jesus tem prazer em fazer a vontade do Pai, ainda que isso gere desagrado aos seres humanos. Jesus tem prazer em fazer a vontade do Pai, ainda que Ele não receba os louros do homem. Ainda que os homens se revoltem contra Ele, Ele não está preocupado, porque o que importa é fazer a vontade do Pai. Jesus Cristo, a gente tem visto aqui que Ele só vem aumentando a aposta dele, num certo sentido, Ele só vem fincando mais o pé nas suas afirmações de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele é o Salvador do mundo, em que Ele não muda a sua mensagem para fugir de perseguição, Ele não muda a sua mensagem para que Ele seja mais aceito. A mensagem de Jesus é uma, e Ele não muda. Por quê?
ele não tem o direito de mudar porque ele recebeu a mensagem do Pai. Ele não pode mudar essa mensagem. E por que Jesus está a dizer isso para eles? Porque Jesus conhece aqueles corações, eles sabem quem são aqueles homens. E o mais importante, eles sabem que naqueles corações não existia amor nenhum por Deus. Eles diziam de boca, mas as suas ações, a sua postura mostravam outra realidade. Antes, esses homens eram egoístas, amantes de si. E porque eles são amantes de si, eles buscam as glórias uns dos outros. Eles vivem numa relação de buscar para si a glória. E o Leon Morris, ele é bastante preciso no seu comentário, e ele diz o seguinte: olha, os judeus elaboraram o seu modelo religioso e tentaram encaixar Deus nele. Isso aqui é impressionante. Não procuraram primeiro o caminho de Deus para depois moldarem as suas práticas religiosas de acordo com ele. Sucumbiram à tentação perene dos religiosos. Então assim, veja, eles não foram para a Escritura perceber qual era o caminho que Deus queria que eles seguissem. Eles não foram para a Escritura perceber como que é a vida que eles fizeram. Definiram um jeito de viver e agora estão tentando encaixar Deus dentro desse modelo. Então tem um monte de pseudo-igreja que cria uma igreja que Deus está fora. Se a palavra não é pregada na sua totalidade, os princípios não são os verdadeiros, Deus não está ali. Agora eles querem criar um modelo e tentar empurrar Deus. E falam assim, mas veja, Deus não cabe bem aqui. Vamos arrancar essa página. Não é? Então, por exemplo, igrejas que são ditas igrejas inclusivas. Ou seja, inclui todo mundo para o caminho do inferno. Igrejas inclusivas vão aceitar práticas que são ofensivas a Deus. Com prática da homossexualidade, a pessoas que adotam a ideologia de gênero. Veja, eu não estou dizendo que essas pessoas não sofram, que elas não tenham suas lutas. O ponto não é esse, o ponto é Deus não aceita isso. E aí o que eu faço? Se eu faço isso, ou dou um jeito de distorcer a Bíblia, ou dou um jeito de arrancar as páginas. Então eu não vou ler Romanos 1, eu não vou ler outras passagens do gênero, porque a condenação contra essas coisas não está só no Antigo Testamento, está também no Novo. Vou arrancar algumas partes das cartas de Paulo e por aí vai. Agora, mais do que a gente pensar como isso acontece em outras pseudo-igrejas, como que isso tem acontecido na sua vida? Essa é uma reflexão que eu quero que você leve. Como que você tem tentado encaixar Deus no modelo de vida que você quer? Como que você estabeleceu a maneira como você vive? E aí você vai dar uma recortada em Deus para tentar encaixar nesse modelo. Vou dar um exemplo. Deus demanda de nós o cultuarmos semanalmente. Mas às vezes o Deus que você criou, você consegue recortar e uma vez por mês, 2 por mês está bom. Aí você recortou. Então se você, por exemplo, às vezes tem uma crítica muito grande para aqueles que bebem um pouco de álcool, aí você que é glutão, você recorta a glutonaria e tira. E eu estou pegando aqui só os pecados simples. Você pode fazer isso de várias formas. E aí você pega e você é ganancioso, você é ambicioso, e você adora ter coisas na terra e você quer que o seu império cresça, aí você vai e recorta as partes que Deus fala para você ser generoso, ajudar o pobre, a doar na igreja, a pensar na expansão do reino, a cuidar do necessário. Percebe? E aí eu quero que você reflita. E parte da reflexão vai passar pelo exercício de você conhecer o Jesus da maneira como ele se revela. Passe pela Escritura, você precisa conhecer a Escritura precisa habitar o seu coração, para que você possa ver de que maneira o seu coração tem te enganado e a maneira como você tem tentado amputar Deus, a maneira como você tem tentado recortar Deus. E aí você cria um Deus bonitinho, que é um Satanás no formato do seu umbigo, do jeito que você quer. Porque nada no seu coração é confrontado.
E aí você tem paz. E aí você fala, não, agora eu posso viver, porque esse Deus não me condena. É porque você já está condenado. Mas reflita no seu coração, faça essa avaliação, aproveite o final de ano. Aí Jesus vai continuar, verso 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. E Jesus faz aqui uma grave acusação que ele faz, que ele constata o fato de que eles estavam a rejeitar o enviado do Pai. Então isso é uma acusação. Veja, vocês rejeitaram o Messias. Vocês continuam a rejeitar o Messias. Agora piora a situação que ele fala, veja, mais do que rejeitar o Messias, qualquer um que aparecer falando que você segue, a não ser que seja o verdadeiro. Pior do que ter um Messias, pior do que não ter um Messias, é ter um falso Messias. Um dos comentaristas vai dizer que pior do que você dizer uma mentira é você começar a acreditar nessa própria mentira. Então, pior do que você rejeitar a Jesus é você começar a acreditar que a tua salvação e a tua vida tem solução em alguma outra coisa. E aí, a gente vai ver Romanos 1, vai colocar várias possibilidades, homens, criatura, criador, enfim, vocês vão ver que existem várias possibilidades de falsos messias. E agora eu quero que você reflita comigo. Não é muito mais fácil acreditar num falso Messias do que no Messias verdadeiro? Eu acho que é. Porque o falso Messias não demanda que eu morra para mim diariamente. O falso Messias não demanda que eu abra mão dos meus desejos pecaminosos. O falso Messias não demanda que eu saia da minha zona de conforto e ame as pessoas. Um falso Messias quer que o meu coração, enganoso do jeito que esteja satisfeito com as coisas que eu faço. Veja se não é Romanos 1, na vida real, deter a verdade pela injustiça. É abandonar a verdade de lado e adotar a injustiça, porque a injustiça é mais saborosa. Porque a injustiça parece ser mais prazerosa. Então Jesus diz, vocês não me reconhecem, mas qualquer um que vier, vocês aceitariam. E, meus irmãos, eu estava a pensar nisso, né? Como que as pessoas são enganadas a seguir falsos messias? E eu comecei E aí o Espírito Santo me trouxe vários vídeos que eu vi no Instagram de falsos mestres que existem. Eu falei, mas falso mestre não é um falso Messias. Ele só é um falso mestre. Mas um falso mestre conduz a um falso Messias. E eu vou partilhar aqui, mas com todo respeito, alguns falsos mestres que têm surgido. Eu descobri que existe um falso mestre, um falso profeta, que cura através de gases. E é flatulência mesmo. Existe uma no Brasil, essa daqui o homem casado não pode ir, que a mulher cura com beijo. Chama o cara, mas no rosto, assim, respeitoso. E o povo vai. E dá fila. E o povo é generoso, o povo dá dinheiro. Eu não entendo. Mas é isso. É muito mais fácil você seguir um falso Messias através de um falso profeta que promete para você que qualquer item do menu que você pegar, ele configura do jeito que você quer. Do que ele falar, veja bem, o problema não está no menu, o problema está em você. O falso Messias e o falso profeta não farão isso. Mas fora desse aspecto que tem mais cara de religioso, existem outras manifestações religiosas que as pessoas buscam falsos Messias. E existe, na versão atual, uma versão bastante erudita e intelectual de falsos Messias. Existem pessoas que vão buscar a sua libertação na política. E o que elas querem é um Messias político que salve a nação
das mazelas que ela passa. E que se na próxima eleição o meu candidato ganhar, os meus problemas estão resolvidos. Eu acho que você deveria conversar com os crentes do primeiro e do segundo século, para ver se é esse tipo de Messias que te liberta das opressões do mundo. Os nossos irmãos foram martirizados, oprimidos, perseguidos. Enfim, pessoas pensam que ideologias as libertarão. Então eu sofro demais por conta de inclinações que eu tenho, mas se eu abraço uma ideologia que é a favor dos meus desejos, eu estou liberto. Não, você está mais amarrado, você está mais preso, você está mais enganado. Ou então a minha libertação vai se dar através do meu trabalho, onde eu vou ter o sucesso e o dinheiro e vou estar liberto das amarras da pobreza. Não, você vai estar mais preso também. Os falsos profetas, os falsos messias, as falsas promessas estão em todo canto. Mas aquilo que você precisa, só existe um que pode entregar. E o seu nome é Jesus Cristo. Ninguém mais pode fazer o que ele faz. E Jesus, na sua argumentação, ele vai mostrar que existe uma impossibilidade de encontrar o Pai se você não encontrar o Filho. Aí o verso 44 diz: como podeis crer? Vós, os que aceitais glórias uns dos outros e não procurai a glória que vem do Deus único. Como você acha que você vai se crer em mim se você não busca a glória de Deus? Como você acha que é possível crer em mim se você não busca o Deus único? E a pergunta de Jesus ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é profunda. Como pode alguém que vive a buscar a glória humana encontrar na glória que vem, ou crer e encontrar a glória que vem de Deus? Não existe. E isso é interessante porque a glória do Deus único é manifestada através daquele que foi enviado. Se o Filho se submete ao Pai, de novo nós vemos o Filho a ser exaltado, porque o Pai só pode ser encontrado através do Filho. A glória do Pai é vista através do Filho, e não existe outra forma. E quando eu penso sobre esse verso, essa ideia de que como podem vocês crer se vocês só buscam a glória humana? De novo, meus irmãos, eu não tenho como fugir. 2 textos de Romanos me vêm à mente. 2 textos que têm virado clássico, que é Romanos 1 e Romanos 3. Romanos 1, versos 21 a 23. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por que que vocês não buscam a Deus? Porque vocês buscam a glória dos homens, porque vocês estão entregues aos seus próprios desejos, porque o seu coração, achando que é sábio e que trouxa é o crente, você ficou louco. O teu coração está cego. Você não enxerga a verdade. E por fim, eles não vão buscar esse Deus, porque Romanos 3, 10 a 12 e o verso 18 vão dizer, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, perceba, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Nesses 2 textos mostram a impossibilidade de crença humana apartada da ação divina. Vocês não podem crer porque vocês não buscam. E por que vocês não buscam? Porque vocês estão mortos. Esse é o resumo da história. Mas existe um Deus que vem ao nosso encontro. Agora, esses daqui do texto, eles não buscam, eles não creem, e eles não temem. Apesar de eruditos, tornaram-se nulos em seus próprios pensamentos.
E da maneira como Jesus coloca, ele vai deixar claro para nós que existe uma disputa por glória. Ele fala assim, como que vocês que buscam a glória de homens vão buscar a glória de Deus? Existe uma disputa por glória dentro do mundo. Ou nós buscamos a glória de Deus, ou nós buscamos a glória dos homens. Essa é uma decisão que nós precisamos tomar. Agora pense na nossa sociedade, que mensagem palatável, ou melhor, que mensagem intragável para a nossa sociedade. Uma sociedade egoísta, como a que nós vivemos, em que o interesse de uma pessoa está acima do bem maior. Como que é possível crer numa sociedade desse gênero? Como é possível crer numa sociedade fundamentada no temor de homens? Pessoas que vivem com medo de ser canceladas nas redes sociais e por isso dão discursos politicamente corretos, na verdade são totalmente incorretos, mas pessoas que pautam a sua existência de acordo com uma maioria que serve a Satanás a ditar as regras daquilo que pode ou não pode ser feito. Como é possível uma sociedade dessa querer crer? Como que é possível crer se vivemos em tempo onde as pessoas buscam cada vez mais nome para si, fama para si, glória para si? Veja as disputas nas redes sociais. Enquanto, na verdade, o que deveria ser buscado é a humildade, o morrer para nós mesmos, o considerarmos uns superiores aos outros, sempre nós nos submetendo aos nossos irmãos, como está em Filipenses 2. Como crer quando existem pseudo-igrejas que apresentam uma mensagem focada no eu, nas conquistas terrenas, com promessas passageiras, enquanto a mensagem divina é sobre Jesus e as conquistas celestiais? Como crer numa sociedade que tem sido enganada de tantas formas? E aí Jesus vai concluir a sua argumentação com eles. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de facto cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? A conclusão do discurso de Jesus é perturbadora para um judeu. Ela é perturbadora porque para o judeu, o ser humano na mais alta estima que existia era Moisés. Se existia um ser humano que o judeu valorizava era Moisés. Porque eles estavam à espera, inclusive, de um profeta como Moisés que seria levantado. E Jesus diz, veja, não sou eu que vou acusar vocês, não. Quem já vos acusa é Moisés. E veja, vocês dizem que firmam sua confiança nele, mas eu afirmo a vocês quem serão acusados por ele. E já são acusados por ele. E a razão dessa acusação é porque se eles tivessem compreendido o que for escrito por Moisés, eles teriam acreditado em Jesus. Veja Lucas 24, dos versos 25 a 27. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Apesar de Jesus não citar nenhuma passagem específica, nós podemos pensar em algumas. E veja que Jesus está a falar, basicamente, num primeiro momento, só de Moisés. Ele está a falar só da Torá, só do Pentateuco, só dos 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras. E eu fiz uma pequena lista de coisas que os judeus deveriam ter lido e reconhecido Jesus Cristo. Ele é o descendente da mulher que feriria a cabeça da serpente. Assim como houve o dilúvio através de Noé, um novo começo, em Jesus, uma nova criação tem um novo início. Assim como o povo foi liberto da escravidão por Moisés,
É Jesus Cristo quem nos liberta da escravidão do pecado. Aquele sistema descrito em Levítico, o sistema sacrificial, é em Cristo cumprido. As cerimônias que apontavam para a beleza da relação do homem com Deus, é em Cristo celebrada, e é em Cristo que nós nos relacionamos com Ele. Portanto, se de facto eles crescem em Moisés, eles teriam que crer em Jesus Cristo. Por isso eles não eram verdadeiros seguidores de Moisés. Meus irmãos, os cinco primeiros livros da Escritura, o Pentateuco, a Torá, são sobre Jesus Cristo. Assim como todo o restante das Sagradas Escrituras são sobre Jesus Cristo. Porque esses 66 livros contam-nos a história da redenção. Esses 66 livros contam-nos a maneira como Deus amou o mundo, a maneira como Ele fez um plano para salvá-lo, a maneira como Ele executa esse plano. Esses livros mostram a história da redenção e mostram para nós Jesus Cristo como o único e possível Redentor. E por fim, Jesus Cristo vai encerrar o seu discurso com uma afirmação breve e novamente profunda. Se, porém, não credes nos seus escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? E isso é maravilhoso contra aqueles que contestam a autoria mosaica dos 5 primeiros livros da Bíblia. Jesus Cristo confirma Moisés como autor, não só aqui, mas em outros cantos também. Jesus Cristo confirma a inspiração dos escritos de Moisés, quando ele compara os escritos de Moisés com as suas próprias palavras. Ele que só fala a palavra de Deus. E veja que depois em Hebreus vai dizer que falou pelos profetas, agora pelo seu Filho, através de nós. Confirmando a autoridade, a inspiração de toda a Sagrada Escritura. Meus irmãos, na introdução da pregação, eu disse que apesar de todas as minhas possíveis críticas contra esse processo de resoluções, que eu faria algumas perguntas para vocês. E eu disse que essas perguntas elas não afetariam apenas algumas decisões, não apenas algumas resoluções, mas que essas perguntas, se bem respondidas, afetariam todas as suas promessas, todas as suas resoluções, todas as suas decisões e todas as áreas do seu ser. E essas perguntas foram: quem é o seu Salvador? O seu Messias? O seu Senhor? E eu disse que se você respondeu Jesus, o que você tem crido acerca dele? E como você tem fundamentado as suas crenças acerca dele? As respostas para essas perguntas não devem ser deixadas para depois. Elas afetarão a sua vida imediatamente e não apenas em 2026. Elas afetarão a sua vida eternamente e não apenas no ano de 2026. O desejo do meu coração é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, seja o seu Senhor. Que você creia em tudo o que as Escrituras dizem acerca dele. E que esse seja o fundamento da sua fé e, consequentemente, da sua vida. E eu quero fazer apenas 3 breves aplicações. A primeira delas, busque ser habitado pela palavra. Estude, medite, dirija os seus pensamentos ao longo do dia. Coloque lembretes para que você comece a ter esse hábito. Pode ser post-it, pode ser um lembrete no seu calendário. Use recursos mecânicos para que o teu coração seja treinado. O teu coração dirigirá a sua atenção. A sua atenção ela não é autônoma. A sua atenção responde aos desejos do seu coração. Então, quando você pensa para onde sua atenção vai quando você está entediado, muitas vezes no meio da pregação, você vai saber o que você ama ao invés de Deus, o que está a tomar o lugar de Deus dentro do seu coração.
Busque ser habitado pela palavra. Ore a Deus, peça isso. Peça para Ele te auxiliar nesse desafio. Muitas vezes será uma luta. É uma luta acordar cedo em dias frios. Eu não sei para você, mas para mim é uma luta. Hoje eu acordei um pouco mais cedo, que a maioria talvez dos irmãos, e acho que era 4 alguma coisa, e eu olhava lá fora, mais preto. Aí deu 7 horas, estava preto ainda. Aí 7h10, preto ainda. Eu falei, rapaz, vou precisar acordar a Daniela de qualquer jeito, porque se deixar aí, ela não acorda não, né? É uma luta se acordar no frio, em dias escuros, para encontrar com a luz. Então, desafie-se a isso. Segundo, busque a glória de Deus ao invés da glória dos homens. Viva a sua fé integralmente. Viva e creia no Jesus completo apresentado nas Escrituras. Ainda que isso custe o teu prestígio, ainda que isso te custe a aceitação. Não temas ser rejeitado por aqueles que não podem definir o seu destino final. Não se preocupe com o que os outros pensam, mas viva uma fé integral de um Jesus completo e não de um Jesus mutilado. Para isso, volte para o item 1. Busque o seu coração. Busque ser habitado pela palavra. E por fim, se você ainda não crê nesse Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não tem Ele como ungido de Deus na sua vida, ainda há tempo para você. Ainda há tempo para arrependimento, ainda há tempo para abandonar a vida que você leva, ainda há tempo para abandonar essa vida em que você acha que você tem muita segurança. O que eu tenho para falar para você, a sua vida está sendo construída em cima da areia. E uma areia movediça que consumirá tudo que você constrói e te puxará para um destino que você não quer viver. Ainda há tempo de você se arrepender dessa vida e depositar nele a sua fé. Existe um Messias justo, mas também amoroso. Existe um Messias que é justo, mas é gracioso. Existe um Messias que odeia o pecado, mas um Messias que ele na pele comprou o perdão para os seus pecados. Deposite a sua fé nele e venha caminhar conosco. Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida, exposta, e nós ficamos envergonhados, Senhor. Ficamos envergonhados, pois o nosso coração tem ido para tantos cantos, mas não para a sua palavra. O nosso coração tem sido preenchido com tanta coisa, mas não tem sido habitado pela sua palavra. Nós temos um anseio por alguém que nos salve, mas muitas vezes não do nosso problema real. Nós muitas vezes queremos estar com o Senhor, mas não queremos ir pelo caminho que o Senhor estabeleceu. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, os tantos pecados que temos cometido. Desperta em nós, Pai, um coração sedento da Tua Palavra, um coração onde a Tua Palavra encontra morada. Dá-nos pé treinados para que caminhemos naquele que é o único caminho até o Senhor. Dá-nos um coração que ama o Senhor acima dos homens, um coração que busca a sua glória e não a glória dos homens, um coração que teme o Senhor e não a homens. Dá-nos o crer num Jesus Cristo integral, completo, não um pseudo-Jesus mutilado,
como tem sido vendido. Ajuda-nos nessa jornada. É o que nós te pedimos. No santo nome, no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.